Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa audiência pública do Orçamento Municipal no dia 18 de outubro de 2012, às 16 horas e 20 minutos. Nós queremos agradecer a presença dos nossos colegas vereadores Mami, que é secretário da mesa, e do Eros Mercatelli. Agradecer também a presença da secretária da Fazenda, Marisete Baguim Morandini, Gilberto Alves de Oliveira, diretor da Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal, o Vander Cordeiro de Brito, contador da Prefeitura Municipal, Luiz Carlos Scarcella, presidente da TCA, Selma Maria da Silva, auxiliar administrativa da TCA, Aparecido Orpinelli Júnior, contador da Araprev, Inácio de Lolo, contador da Saema, e também registrar a presença no plenário do nosso amigo Tutu Zaniboni. Eu, de início, a gente estava verificando o orçamento e achamos o orçamento excelente, falando aqui para a secretária, com o contador e o Gilberto, de contabilidade. A gente atua nessa área. Mesmo assim, a gente tem algumas dúvidas, porque o orçamento público é diferente do orçamento privado, né? Mas a gente deu uma olhada, o orçamento está bastante elaborado assim, de maneira fácil de ser entendido. E cheguei à conclusão, em 2011 nós tivemos umas perguntas para a Marisete, e o orçamento teve um aumento de 2011 para 2012 de 20%. E aí eu estava olhando essa semana, nós achamos que o orçamento ultrapassou um pouquinho, de 25% de 2012 para 2013. Isso daí eu acho que é muito bom para o município. Acredito que vai arrecadar até um pouco mais. Depois vou passar a palavra para a Marisete e vou fazer uma pergunta para ela depois, ver se... Posso até fazer já, depois você me responde. Como o orçamento foi de 266 milhões no ano passado, eu queria saber se a arrecadação ultrapassou isso, porque sempre ultrapassa um pouquinho. E é o que a gente espera, né? É aquilo que você coloca, nós perguntamos até no outro ano, por que não coloca um pouco mais? Mas você falou, não, a gente enxugou para colocar realmente aquilo que a gente acha que vai, ou 10 ou 15 milhões a mais, ou bater com aquilo ali. Então era isso que eu queria deixar explanado aqui também, agradecer a presença do Belotto, secretário de Governo, e passar já a palavra à Marisete aí para ela fazer algumas explanações. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aí para ela explicar. Muito obrigado. Esse também não está funcionando. Deixa eu ver se não está desligado. Som. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria falar para o Miqueira, em relação à pergunta que ele fez, o seguinte. Esse orçamento para 2013 foi feita uma previsão de repasse das verbas do PAC para macrodrenagem. Então, o orçamento da Prefeitura foi colocado 18 milhões como verbas vindas do governo federal, e no orçamento do Saema, da autarquia, 15 milhões. Então, esse percentual está com isso de diferencial, que o ano passado não foi previsto, porque não tinha, na ocasião, ainda assinado o contrato, então a gente não colocou no orçamento do ano passado. Nós recebemos já verbas do PAC, que está compondo o nosso caixa esse ano de 2012, mas não estava previsto no orçamento, tá? E quanto a se nós vamos ter excesso de arrecadação, nós não finalizamos ainda 2012,
por conta dos repasses do PAC, de mais algumas coisas, de algumas receitas que a nossa previsão foi um pouco inferior e elas continuar dessa maneira, nós vamos ter excesso, sim, de arrecadação. Então, a nossa previsão é que do orçamento de 2012, a Prefeitura tenha um excesso de arrecadação. Muito bem. Muito obrigado. Nós vamos colocar, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma explanação. O que dá um pouquinho de confusão, que muitos vereadores às vezes não entendem, mas até a Seguridade Social, que é somado junto, que dá um total de 409 para esse ano de 2013, né? Mas como eu disse, um ou outros vereadores que talvez quisessem fazer essa pergunta não estão presentes, então não adianta nós ficarmos discutindo isso daqui, certo? Então eu acredito que se não tiver ninguém que queira fazer alguma explanação, alguma pergunta a respeito de alguma conta, a respeito de algum quadro específico, se ninguém quiser, vamos dar aí mais uns 1 ou 2 minutos, se o pessoal não tiver pergunta alguma, e se você também. É um resumo, exatamente. Ficou para cada secretaria, então todo mundo tem. Entendi. É um resumo do que já está aqui com vocês. Certo. Bem resumidinho, bem simples de verificar cada secretaria, quanto que está tendo de dotação orçamentária. Dotação orçamentária, tudo. Também em relação às obras tem um quadrinho. Então, assim, está bem explicadinho. Se alguém tiver aí alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Se não, no próprio material dá bem, acho que para os vereadores... dá para eles analisarem e diluírem bem, porque foi o que eu disse no começo, eu dei uma olhada, realmente está bem explicado, quer dizer, não vai ter dúvida nenhuma. Não é para ter Se tiver alguma dúvida nessa questão que eu falei, mas depois a gente acaba explicando, ou a gente que entra em contato com você por telefone e acaba explicando isso daí. Qualquer coisa a gente está à bom? disposição. Então, ninguém querendo fazer nenhuma pergunta, nenhuma explanação, nós vamos dar para encerrar essa audiência pública, agradecendo a presença de todos. Nosso muito obrigado. Obrigado a vocês.